Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês essa roupinha pet. Antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se gostar da aula, compartilhe o vídeo. Bem, pessoal, eu tenho aqui a roupinha e antes de começar a aula, eu vou passar para vocês a medida do comprimento total da roupinha. A minha roupinha tem 45 centímetros. Por que eu estou passando essa medida total? Depois, ao longo da aula, eu vou passar as medidas separadas, largura da parte do pescocinho, gola e tudo mais. Porque aqui vocês vão observar já no cachorrinho que você vai fazer a roupa, seja seu ou seja, um cachorrinho que você vai fazer e você vai precisar observar esses detalhes. Primeiro detalhe, o macho e fêmea, por isso que esse daqui tem a abertura aqui na parte de baixo, eu explico também durante a aula. E outra coisa é a seguinte, depende muito do tamanho do pescocinho do cachorro, então, por exemplo, o Theo, ele tem o pescoço bem comprido e o tronco. O comprimento do corpo dele também é bem comprido, conforme vocês viram aí no vídeo. Então, eu fiz aqui no total 10 carreiras. Se o seu cachorrinho tem o corpo mais curto, principalmente o macho, você deve se atentar a essas carreiras, porque você precisa ver, porque o cachorrinho, o macho, ele faz o xixi, pode molhar a roupinha na parte da barriguinha. Então, você não pode fazer essa parte muito comprida. O meu aqui tem 10 carreiras, porque, como eu disse, o Theo tem o corpo bem alongado. Pescocinho, a parte da gola, a mesma coisa. Meu cachorrinho quase não tem pescoço, então eu posso fazer 1, 2 carreirinhas no máximo. O Theo é bem pescoçudinho, então eu fiz 4 carreiras mais as carreiras do acabamento. Observando esses detalhes, medindo, fica tudo muito mais fácil para confeccionar a roupinha e ela ficar bem certinha no corpo do cachorro, já que cada cachorrinho tem um peso, tem um tipo de tronco, de pescocinho, então é só observar esses detalhes, medindo e fazendo de acordo com a medida do animal. Para fazer a roupinha pet, eu vou usar 2 novelos do fio confete. Essa cor é a cor 2788. Caso você queira substituir o fio confete, pode ser usado o fio molê. Ambos usando fio duplo, como eu vou usar durante a aula. Agulha para crochê, número 6,5. Inicio fazendo aqui as correntinhas e observem que eu trabalho desde o início com o fio duplo. Então, começo fazendo o nozinho inicial e trabalhando as correntinhas até atingir em torno de 38 a 40 centímetros. Depois, vamos fazer o fechamento e iniciar a gola da roupinha. Como eu estou usando o fio duplo, eu fiz 38 correntinhas. 40 centímetros no total. Agora, fecho e trabalho a primeira carreira fazendo 3 correntinhas e trabalho um ponto alto em cada correntinha de base, até circular toda a carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira, agora eu faço o fechamento, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes que eu já conto como primeiro ponto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até completar 4 carreiras no total. Então, agora, ó, ponto sobre ponto,
até percorrer toda a carreira. Depois fecho com ponto baixíssimo, inicio a próxima fazendo as 3 correntinhas. Ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar 4 carreiras, porque eu vou fazer uma roupinha de gola alta. O meu cachorrinho, ele tem o pescoço bem comprido. Caso você queira fazer uma golinha normal, uma golinha mais curta, você pode fazer 2, 3, enfim, o tamanho que você queira para a gola no comprimento. Quando eu finalizar as 4 carreiras, eu faço a divisão para fazer a ligação da parte da gola com a parte do corpinho. Finalizei as 4 carreiras, agora eu faço essa parte da ligação. Fiz 3 correntinhas e trabalho ponto sobre ponto, até completar 8 pontos altos. Completei os 8 pontos, viro meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, busquei a laçada, fecho como um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Já tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Depois disso, eu trabalho ponto sobre ponto até completar 8 pontos altos novamente. Depois de finalizar os 8 pontos, eu vou virar o meu trabalho e repetir o mesmo processo, trabalhando a terceira carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto, mantendo os 8 pontos. Então, cheguei aqui no final, faço o último ponto, viro o meu trabalho. Passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada, fecho como um ponto baixo, 2 correntinhas. Já tenho o primeiro ponto, a partir do próximo, trabalho ponto alto sobre ponto alto, até completar os 8 pontos, ficando com as 3 carreiras de ligação entre a gola e a parte do corpinho. 3 carreiras com os 8 pontos altos já finalizada. Depois disso, eu fiz 40 correntinhas. Claro que aqui, essas 40 correntinhas no meu fio, no fio que eu estou trabalhando. Eu já vou passar as medidas dessa parte do corpinho também. Então, eu viro aqui o meu trabalho, conto o ponto baixo, 1, 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu já posso começar a descer o corpinho. Então, aqui a parte da gola, ligação entre o pescocinho e o corpinho, e a parte maior aqui, descendo as carreiras do corpo. Para continuar a parte do corpinho, eu subo aqui as 3 correntinhas e trabalho ponto sobre ponto. E depois, quando eu chego na parte das correntinhas, eu faço um ponto alto para cada correntinha de base até circular toda a carreira. Carreira já finalizada. Conto 1, 2, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar as medidas em centímetros da roupinha até agora, porque lembrando, você pode fazer com o fio que você queira, trabalhar a roupinha, seguindo as medidas que eu vou passando ao longo da roupinha. Aqui eu vou trabalhar por 10 carreiras. Fiz uma carreira, olha só como a parte da golinha é bem mais estreita. Eu tenho aqui na golinha 17 centímetros. Na parte da ligação do pescocinho, nas 3 carreiras, 6 centímetros. Largura do corpinho.
23 centímetros. Como eu disse, agora eu vou trabalhar essa parte do corpinho e aqui, depois do fechamento, é só uma repetição, carreira a carreira, até completar as 10 carreiras no total. Fiz uma, já subo as 3 correntes e trabalho ponto alto, sobre ponto alto, até circular toda a carreira. Ao final da carreira, fecho com um baixíssimo, levanto as 3 correntinhas e dessa forma eu trabalho até completar 10 carreiras. No final dessas 10 carreiras, eu volto passando a medida para vocês. Caso você esteja trabalhando com outro fio, então você vai seguir as medidas de acordo com os centímetros que eu vou passando. Como essa roupinha é uma roupinha pro meu cachorrinho, pro Theo, que é macho, então eu faço a abertura na parte da barriguinha, para que quando ele faça xixi, não molhe a roupinha. Se você for fazer a roupinha para fêmea, então você vai poder continuar sem a abertura. Mas depois das 10 carreiras, eu falo sobre isso, mostrando certinho como vamos fazer, tanto para o macho quanto para a fêmea. Já finalizei as 10 carreiras da base da roupinha. Eu tenho aqui 18, quase 18 centímetros. E na largura, eu tenho 25 centímetros. Vamos às diferenças da roupinha do macho para a roupinha da fêmea. Aqui, ó, eu já deixei até o fio aqui na espera, cortei o fio e deixei ele ali para arrematar depois, porque agora eu vou deixar ela bem certinha, dividida aqui ao meio, né, vendo, ó, me guiando pela parte onde eu tenho a ligação, então, o mesmo número de pontos de um lado ou outro, e eu vou trabalhar o arredondamento só na parte de cima da roupinha. Por quê? Essa roupinha é pro Theo, como eu já disse para vocês. Então, no caso do macho, eu tenho essa preocupação de não alongar muito a roupinha aqui na parte da barriga, porque senão, quando ele faz xixi, vai molhar a roupinha. Se for a fêmea, eu poderia aqui tranquilamente nesse tamanho, que é o 10 até 13 quilos, trabalhar a roupinha com 13 até 14 carreiras para tampar mais a parte de trás. No caso do macho, então, eu trabalhei as 10 carreiras em torno de 25 centímetros. E você também, claro, pode medir no seu cachorrinho, ir fazendo e medindo, adaptando conforme o peso e o tamanho. Depois que eu fiz isso, eu vou unir o fio aqui na lateral de uma parte a outra, para trabalhar só na parte de cima. Então, eu venho aqui, ó, já na lateral, prendo um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Aqui eu já conto como primeiro ponto. E depois eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na outra lateral, onde eu volto para começar a fazer as diminuições e trabalhar as carreiras de vai e vem. Cheguei aqui na outra lateral, agora eu viro o meu trabalho. Vou fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final de cada carreira. Para fazer a diminuição no início, eu faço o seguinte: passo a agulha já no segundo ponto da carreira, então, eu tenho a laçada que fica em cima do primeiro, eu passo a agulha no segundo, busco a laçada e fecho as 2 laçadinhas. E faço 2 correntes. Onde eu tinha os 2 pontos na carreira de baixo, agora eu tenho só um ponto. E depois eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto até restarem os 2 últimos pontos da carreira.
Prontinho, percorri toda a carreira, aqui restam os 2 últimos pontos. Eu venho fazendo um ponto alto e eu só busco a laçada e deixo aqui na agulha, no penúltimo ponto. Depois disso, eu venho no último ponto, passo a agulha e busco a laçada. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha. Busco a laçada e passo pelas 3 primeiras, depois busco a laçada e finalizo o ponto passando pelas 2 últimas. Onde eu tinha 2 pontos altos, fiquei com 1. Viro o meu trabalho. No início da carreira, eu sempre já venho com a agulha sobre o segundo ponto, passo por ele, busco a laçada, fico com as 2 laçadinhas, fecho como um ponto baixo e faço 2 correntes. Onde eu tinha os 2 pontos, fiquei apenas com 1. E trabalho ponto sobre ponto, fazendo pontos altos até restarem os 2 últimos pontos da carreira, que eu finalizo fazendo a diminuição igual eu já fiz aqui desse lado. Eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta, sempre diminuindo um ponto no início, um ponto no final, por 5 carreiras no total. Então, aqui eu já fiz 2 carreiras, estou iniciando a terceira. Quando eu completar as 5, eu volto já para fazer o acabamento em volta da base e depois o restante também arrematando as pontinhas e fazendo os acabamentos finais para ficar com a peça finalizada. Já finalizei as 5 carreiras. Agora, eu vou fazer um acabamento em volta da base. Eu vou começar descendo a lateral, circulando toda a parte lá da barriguinha, subindo a lateral e passando aqui pela última carreira da base. Faço uma correntinha, um ponto sobre a carreira, um ponto na união das 2, um ponto sobre a carreira, trabalhando agora só em pontos baixos, e um bem na união, no encontro de uma carreira e outra. E dessa forma, eu trabalho até chegar ali no finalzinho da lateral. Depois, é só trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto de base. Aqui na carreira, na união das 2, e já estou quase finalizando a lateral para começar a parte onde eu tenho os pontos. Então, aqui na parte de baixo da barriguinha, um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar na lateral lá do outro lado, eu também faço um ponto na união, no encontro de uma carreira e outra, e um ponto na carreira, na união, no encontro de uma carreira e outra, e na carreira. Então, dessa forma, é como se eu ficasse com 2 pontos baixos em cada uma das carreiras. Temos 5 carreiras, eu subo 10 pontos baixos. Depois, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui na correntinha, onde eu vou finalizar a carreira e já arrematar o fio. Depois disso, ainda faremos o acabamento aqui em volta da parte da roupinha e depois em volta da gola. Já terminei de passar o acabamento em ponto baixo em volta de toda a base da roupinha. Agora, eu vou arrematar as pontas. Para arrematar as pontinhas, eu sempre uso uma agulha mais fina do que a agulha que eu usei para confecção. Caso você não tenha, você pode arrematar com a mesma, mas a agulha mais fina ajuda a passar o fio por dentro dos pontos. Então, venho trazendo aqui por dentro das laçadinhas do ponto. Como eu estou com fio duplo, eu vou separar um para um lado, outro para o outro, e se eu estivesse com um fio único, eu abriria o fio para deixar as pontinhas separando aqui
para que eu pudesse fazer o mesmo processo. Depois que eu separei uma pontinha para cada lado, eu dou 2 nozinhos, depois venho trazendo esse fio de sobra do arremate por dentro dos pontos, ó, passando por dentro das laçadinhas. Se você preferir, pode fazer também com a agulha de tapeçaria. Depois que eu já passei por dentro dos pontinhos, é só cortar a sobra. Dessa forma, eu faço por toda a roupinha. Prontinho, roupinha já finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!